Inclinai meu coração às vossas advertências e dai-me a vossa lei como um presente valioso. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns de seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar os copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe, e ainda quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer ao seu pai ou à sua mãe: o sustento que vos podereis receber de mim é corbã, isto é consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai e sua mãe. Assim, vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitistes, e vós dizeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Que assim seja. Podem sentar um pouquinho. Sobre a primeira leitura do primeiro livro dos Reis, do capítulo 8, que nós estamos meditando esses dias, Deus, de algum modo, convence Salomão que não é ele que vai construir um templo, uma casa para o Senhor morar. Salomão pôs-se de pé diante do altar do Senhor, na presença de toda a Assembleia de Israel, e estendeu as mãos para o céu e disse: ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus igual a ti, nem no mais alto dos céus e nem aqui debaixo da terra. Tu és fiel e tua misericordiosa aliança com os teus servos, e que andam na tua presença de todo o coração. Um começo de uma oração que Salomão vai fazer, belíssima, reconhecendo o lugar dele diante de Deus e reconhecendo a importância de Deus na vida dele. E nesse aspecto, o ensinamento de que nós devemos nos colocar diante de Deus com humildade. Com humildade.
Por quê? Porque nós dependemos de Deus para tudo. Se Deus não se movimenta em nós, se Deus não age em nós, se Deus não faz em nós a sua obra, se Ele não manifesta em nós a sua graça, nós não somos capazes de fazer nada. Então, é preciso que a gente se coloque, né, com humildade diante de Deus. A nossa oração deve ser uma oração humilde, no sentido de que, né, nós, quando nos aproximamos de Deus pela nossa oração, nós estamos fortalecendo a nossa intimidade. É muito mais necessidade nossa de oração do que necessidade de Deus. Como prefácio, número 4 para a missa que a gente reza do tempo comum, que diz exatamente isso. O Senhor Deus não precisa dos nossos louvores e nem das nossas orações. Mesmo assim, Ele nos concedeu o dom de louvá-lo. Porque quando nós louvamos e quando nós entramos em oração, quando nós fazemos a nossa oração, nós entramos em comunhão com Ele. Como há amigos. A gente gosta de estar perto dos nossos amigos, sobretudo aqueles que são verdadeiros amigos. Porque também a gente sabe identificar quem não são verdadeiros amigos, né? Mas aqueles que são verdadeiros amigos, a gente gosta de estar. Deus é muito mais do que nossos amigos. Deus é muito mais do que amigo para nós. Ele é Pai. Ele nos criou, Ele nos fez. E, portanto, ao aproximarmos-nos dEle, nós devemos buscá-lo com humildade e com perseverança. Porque muitas vezes a gente pode correr o risco de buscá-lo só quando a gente precisa. Só quando a gente não tem mais o que fazer, só quando a gente não tem mais para onde fugir. Só quando o nosso orgulho está ferido, está jogado lá no chão. Mas Deus não quer que a gente se comporte dessa maneira. Deus nos quer próximos dEle, que nós o busquemos. E aí, para nós, nessa perspectiva, a oração, como a oração de Salomão, não é uma obrigação, no sentido de alguma coisa dolorosa, de um sentido de alguma coisa difícil. Mas de novo eu vou ter que rezar, eu já rezei ontem. De novo eu vou ter que rezar, eu já rezei domingo. De novo eu vou ter que rezar, já faz tantos dias que eu rezei. Não nesse sentido, mas no sentido de buscar uma intimidade, buscar uma proximidade com o Senhor. Numa relação de amor, numa relação de amizade. Porque é o que nos sustenta, é o que nos faz perseverantes. Depois o finalzinho, versículo 28. Mas atende, Senhor meu Deus, a oração e a súplica do teu servo, e ouve com clamor a prece que ele faz hoje em tua presença. Por quê? Porque ele se colocou com humildade diante de Deus. Como a oração que ele faz, pedindo sabedoria para governar o mundo. Para governar o mundo, não. Para governar o seu reino. Ele pede a Deus sabedoria. E Deus deu a ele não só sabedoria, como deu a ele longos dias de vida e deu a ele riqueza que ele não pediu. Ele pediu só sabedoria, com humildade. Então, quando a gente se coloca nessa postura diante de Deus com humildade, Deus nos concede não só o que nós pedimos, mas nos concede também algo a mais. Algo a mais. E isso exige de nós maturidade, e exige de nós perseverança. Porque nós muitas vezes rezamos 2, 3 dias, 2, 3 meses, 2, 3 vezes, e já achamos que é suficiente, que Deus já tem a obrigação de nos escutar, e que Deus já tem a obrigação de nos fazer aquilo que a gente pede.
né? Muitas vezes não é o que a gente pede que Deus vai nos conceder, porque muitas vezes o que a gente pede não é o que Deus quer nos dar. Né? E aí a gente corre o risco de desistir, de não querer mais. Né? Sendo que a oração não é um negócio. Não é porque eu rezo que Deus vai realizar alguma coisa em mim. Para mim. Ele realiza se Ele quiser. Ele é Deus. Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe o que é melhor, né, para os seus filhos. Não é do jeito que os filhos querem e nem na hora que os filhos querem. Né? Porque Deus não nos formou para ser filhos mimados, para ter tudo o que queremos na hora que queremos, do jeito que queremos. Não. Deus nos criou para nos relacionarmos com Ele e buscarmos esta maturidade. E aí, o final do texto, né? Ouve a oração que o teu servo te faz neste lugar. Ouve as súplicas do teu servo e de teu povo Israel, quanto aqui orarem. Escuta-os do alto de tua morada no céu. Escuta-os e perdoa-os. Escuta-os e perdoa. Então, que a gente tenha esta humildade para nos colocar sempre diante de Deus e reconhecer a necessidade de rezar e de buscá-lo sempre, mesmo depois de tê-lo encontrado, que a gente continue buscando na oração. Depois, um segundo momento, a atitude de Jesus diante dos mestres da lei e dos fariseus. Jesus pede uma atitude de adesão e uma atitude de conversão. Muito mais do que aquilo que aparentamos. Porque, como os fariseus e os mestres da lei, a gente pode ter vários hábitos externos de piedade e de devoção, né? Mas que no fundo do nosso coração não é nada daquilo que a gente está rezando. Né? A gente está fazendo bonitinho para os outros ver. Quando tem gente olhando, a gente está perfeitamente bonzinho, perfeitamente piedoso, perfeitamente, né, numa espiritualidade que dá até gosto de ver. Né? Quando tem gente olhando. Quando não tem gente olhando, só Deus é que sabe o que está acontecendo, né? E Jesus está criticando justamente, né, aquilo que ele mesmo chama de hipocrisias. Né? Que ele cita, observam vários gestos externos, né, como a maneira certa de lavar os copos, jarras e vasilhas, e tantas outras observações externas, mas que não traduzem ou que não traduziam a profundidade do coração, a sinceridade do coração. Citando o profeta Isaías. Esse texto do profeta Isaías, ele é lapidar. Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas. Então, como está escrito, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, não é os gestos e as manifestações externas que a gente faz sem sinceridade que vai agradar a Deus, mas aquilo que de fato está no nosso coração. É a sinceridade do nosso coração que é o que Deus espera de nós, o que Deus deseja de nós. Porque se não for assim, como é que a gente vai viver os mandamentos? Os mandamentos que Deus nos recomendou para viver. A gente vai achar um peso, a gente vai achar uma dificuldade, a gente vai achar que Deus é carrasco demais, porque nos mandamentos só tem não. Não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo, não faça aquilo, não faça aquilo, etc. Então, se nós fixarmos nos gestos externos somente, né, e não demonstrarmos o que está no nosso coração, de nada vai adiantar.
É semelhante ao que Paulo diz na primeira carta aos Coríntios. Se nós não colocarmos amor, todas as outras atividades que a gente fizer, é tudo, né? É tudo inválida. Não vai servir para nada. É como um sino que faz barulho e que, né, só faz barulho. Então, a profundidade e a sinceridade do nosso coração, na nossa busca, na nossa conversão, na nossa oração, no nosso louvor, na nossa manifestação de amor a Deus, na vivência da nossa fé. Porque às vezes a gente se fixa sobre elementos tão, né, tão estranhos, tão esquisitos para a nossa fé. Porque ou a gente coletou isso porque ouvimos, ou porque a gente tem um jeito errado de pensar a nossa própria fé. E pensando errado a nossa própria fé, também nos relacionamos errados com Deus. Não buscamos a Deus por necessidade do nosso coração, mas buscamos a Deus porque nós muitas vezes temos necessidade de receber alguma cura, alguma graça, algum dom especial. Mas não por aquilo que Ele é. Ou seja, é exatamente o que Jesus está, né, criticando nos fariseus e nos mestres da lei. E aí, no final, Jesus diz assim: assim vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitistes, e vós fazeis muitas outras coisas como estas. Né? Aí aqui aparece aquela frase, sabe? A gente que é padre, a gente passa por isso. A gente chega, propõe certas mudanças, daí o povo diz assim: mas padre, aqui faz tanto tempo que é assim, faz tanto tempo que é desse jeito. A gente só sabe fazer as coisas desse jeito. E aí não se abre para mais nada, porque faz 380 anos que a avó da avó da avó da avó ensinou e tem que ser desse jeito. Né? Aí se pergunta assim: mas por que a avó da avó da avó ensinou desse jeito? O que ela queria dizer? Ah, eu não sei, eu só sei que tem que ser desse jeito. Né? Se abre, se fecha, né, para aquilo que pode ser, né, feita de uma maneira nova, de uma maneira diferente, com uma perspectiva nova. Então, olhando para Jesus e observando este texto, que a gente saiba, né, observar e escutar atentamente a sua palavra. Hoje nós celebramos, a igreja se recorda de uma santa dos nossos tempos, muito pouco conhecida, muito pouco estudada, mas uma santa extraordinária, né? Josefina Bakhita. Eu vou ler um trechinho para vocês da história de vida dela, só para vocês perceberem o quanto que, de fato, ela é uma extraordinária santa e que a gente precisa se espelhar. O comentário é do Papa Bento XVI, Spes Salvi, né? Salvos pela Esperança, esta carta encíclica do Papa Bento XVI, e ele comenta, né, sobre Josefina Bakhita como modelo de esperança, e de uma esperança que é ao mesmo tempo redenção. Aí diz o Papa: porém agora se propõe a questão que consiste esta esperança. Em que consiste esta esperança enquanto esperança é redenção? Pois bem, o núcleo da resposta encontra-se no trecho da carta aos Efésios, que ele cita no número 2 desta encíclica. Os Efésios, antes do encontro com o Cristo, estavam sem esperança, porque estavam sem Deus no mundo. Quando estamos longe de Deus, nós também perdemos a esperança. Eu achei essa frase muito, muito bonita e significativa. Chegar a conhecer Deus, o verdadeiro Deus, isto significa receber a esperança. A nós que desde sempre convivemos com o conceito cristão de Deus e a ele nos habituamos à posse de uma tal esperança que provém do encontro real com Deus, quase nos passa desapercebida. O exemplo de uma santa da nossa época.
De certo modo, pode ajudar-nos a entender o que significa encontrar pela primeira vez e realmente este Deus. Refiro-me a Josefina Bakhita, uma africana canonizada pelo Papa São João Paulo II. Nasceu por volta de 1869. Ela mesma não sabia com precisão a data do seu nascimento. Comenta o Papa. Nasceu no Darfur, Sudão. Aos 9 anos, foi raptada pelos traficantes de escravos e espancada barbaramente, e vendida 5 vezes no mercado de escravo do Sudão. 5 vezes. Por último, acabou escrava a serviço da mãe e da esposa de um general, sendo diariamente se viciada até o sangue, sendo ela sofria, apanhava e sofria terríveis atos violentos sobre o seu corpo, até sangrar. Finalmente, em 1822, foi comprada por um comerciante italiano para o cônsul Calixto, que ante o avanço dos mahadistas, voltou para a Itália. Aí, depois de patrões tão terríveis que a tiveram como sua propriedade, Bakhita acabou por conhecer um patrão totalmente diferente. No dialeto veneziano que agora tinha aprendido, chamava Peron, isto é, patrão, o Deus vivo ao Deus de Jesus Cristo. Até então, só tinha conhecido patrões que desprezavam e a maltratavam, ou, na melhor das hipóteses, a consideravam como um escravo útil. Mas agora, ouvia dizer que existe um patrão acima de todos os patrões, o Senhor de todos os senhores, e que este Senhor é bom, a bondade, e que este Senhor é bom, e é a bondade em pessoa. Soube que este Senhor também a conhecia, tinha a criado, mas ainda amava. Também ela era amada, precisamente pelo Peron, pelo patrão supremo, diante do qual todos os outros patrões não passam de miseráveis servos. Ela era conhecida, amada e esperada. Mas ainda, este patrão tinha enfrentado pessoalmente o destino de ser flagelado e agora estava à espera dela à direita de Deus Pai. Neste momento, ela tem a esperança, não aquela pequena esperança de achar patrões menos cruéis, mas a grande esperança: eu sou definitivamente amada, e aconteça o que acontecer, eu sou esperada por este amor. Assim, a minha vida é boa. Mediante ao conhecimento desta esperança, ela estava redimida. Já não se sentia escrava, mas uma filha livre de Deus. Entendia aquilo que Paulo queria dizer quando lembrava aos Efésios, que estes estavam sem esperança e sem Deus no mundo. Sem esperança, porque sem Deus, se não tem Deus, também não tem esperança. Por isso, quando quiseram levá-la de novo para o sultão, Bakhita negou-se. Não estava disposta a deixar-se separar novamente do seu patrão. Patrão com P maiúsculo. O que é o Senhor dos Senhores, se referindo ao próprio Deus. A 9 de janeiro de 1890 foi batizada, crismada e recebeu a Sagrada Comunhão das mãos do patriarca de Veneza. A 8 de dezembro de 1896, em Verona, pronunciou os votos na congregação das irmãs canacionais, e desde então, ao lado do serviço da sacristia,
e da portaria do convento, em várias viagens pela Itália, procurou, sobretudo, iniciar a sua missão. A libertação recebida mediante o encontro com o Deus de Jesus Cristo, sentia que devia estendê-la. Tinha de ser dela também, tinha de ser dada também aos outros escravos, ao maior número possível de pessoas. A esperança que nascera para ela também a admira. Não podia guardá-la para si. Esta esperança devia chegar a muitos, chegar a todos. Depois que ela conheceu, que foi apresentada para ela um Deus que a amava, e que ela passou a chamar Deus de seu patrão, ela queria que todas as pessoas encontrassem esta liberdade de poder ser amada como ela se sentia amada. Depois de tanto sofrimento, aqui é resumido a história dela, mas depois de tanto sofrimento, quando ela se encontrou com Deus, quando foi apresentado para ela um Deus que a amava, de forma extraordinária, ela se transformou, a vida dela se transformou, e ela não quis ser escrava de mais ninguém, somente de Deus, a ponto de chamar Deus de seu patrão, não mais ninguém. Então, eu digo e repito, por isso que a gente precisa buscar a conhecer, também as histórias destes santos, porque tem muito a nos ajudar a amar a Deus e a servi-lo, de forma extraordinária. Santa Baquita, rogai por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.